sou eu? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? Em nome do progresso, o homem moderno tentou responder a essas perguntas sem referência a Deus, mas a resposta que recebeu não foi estimulante, mas sombria e terrível. Você é acidental, um subproduto da natureza. Não há razão para sua existência. Tudo o que você enfrenta é a morte. O homem moderno pensou que, matando Deus, ele se libertaria de tudo que o reprimiu e o sufocou. Em vez disso, ele descobriu que, matando Deus, ele tinha cometido um suicídio inconsciente. Pois, se Deus não existe, a vida do homem é, em última análise, um absurdo. Se Deus não existe, então o homem e o universo estão inevitavelmente condenados à morte. Como todos os organismos biológicos, o homem deve morrer. Sua vida é apenas uma faísca na escuridão infinita. A faísca aparece, pisca e depois morre para sempre. Os cientistas nos dizem que o universo está se expandindo. À medida que o faz, cresce cada vez mais frio. Eventualmente, não haverá aquecimento algum, não haverá luz, não haverá vida. Isso não é ficção científica. Se Deus não existe, então estamos inevitavelmente condenados à extinção. Agora, o que tudo isso implica? Isso significa que a própria vida é absurda. Isso significa que a vida que temos é, em última análise, sem significado, valor ou objetivo. Se cada pessoa deixa de existir quando morre, que significado final pode ser atribuído à sua vida? A vida dele pode ser importante em relação a alguns outros eventos. Mas se todos os eventos forem, em última instância, sem sentido, qual pode ser o significado final de qualquer um deles? A humanidade, portanto, não é mais significativa do que um enxame de mosquitos, pois o fim deles é o mesmo. Este é o horror do homem moderno, porque ele acaba em nada. Ele, em última análise, não é nada. Mas fica ainda mais angustiante, pois se a vida termina na sepultura, não faz diferença se você vive como Joseph Stalin ou como uma Madre Teresa. Se o seu destino for, em última instância, não relacionado ao seu comportamento, então você pode muito bem viver como quiser. Os valores morais são apenas expressões do gosto pessoal, ou então subprodutos de evolução biológica e condicionamento social. Quem pode dizer de quem são os valores, se estão certos e quais estão errados? Agora pense no que isso significa. Significa que é impossível qualificar a guerra, a opressão ou o orgulho como algo ruim. Matar ou amar alguém é moralmente equivalente. Nossa situação é que é impossível viver de forma consistente e feliz com essa visão de mundo. O filósofo ateu Bertrand Russell sustentou que os valores morais são simplesmente expressões de gostos, e, ainda assim, Russell admitiu que não poderia viver assim. Ele, portanto, encontrou sua própria visão de mundo. Incrível, não sei a solução, ele confessou. Se a morte está de braços abertos no final da trilha da vida, então qual o objetivo da vida? Não há razão para a vida? Se o seu destino é uma morte fria nos recessos do espaço sideral, então a resposta é sim. É inútil. Precisamos acordar para cima e entender a gravidade das alternativas diante de nós. Se Deus existe, então há esperança para o homem. Mas se Deus não existe, então tudo que resta é desespero. Diante de uma visão de mundo ateísta, o filósofo Jean-Paul Sartre percebeu que a vida é absurda. Em sua peça Sem Saída, ele retratou tragicamente a vida do homem como o inferno.
As palavras finais da peça podem servir como um mantra ateu. Bem, vamos em frente.